Bom dia então para você que também tem participado das aulas dessa escola dominical, dessa série de estudos, não é? 13 perguntas cruciais sobre Deus, temas polêmicos para discussão no ministério da igreja, do Karl Leppenhauser, o editor aqui. Nós temos meditado e estamos na penúltima aula. Olha só, já estamos acabando. A semana que vem, se Deus permitir, já vamos dar a última aula dessa série para começar uma nova série de estudos. Tenho orado a Deus e buscado aí um novo tema para que a igreja seja edificada. Nós estamos então em escola dominical nesta manhã e o tema da nossa aula é esse aí, ó. Como entender a Bíblia e aplicá-la à minha vida. Vocês acham relevante esse tema ou não? Não é? Se não, para que serve essa Bíblia, esse livro, esses 66 livros sagrados? Se eu não consigo entendê-lo, e se eu não consigo experimentá-lo em meus dias, para que ele serve? Não é? Então isso aqui é fundamental na nossa caminhada cristã com Deus, nessa vida, a partir da Escritura. Saudamos aqui o nosso querido Aparecido, né? Novamente aqui conosco nessa manhã, pedala mais de 7 quilômetros na estrada de chão para chegar aqui. Ô meu querido, que Deus te abençoe e continue te dando essa disposição. Certamente Ele tem muito para fazer na tua vida, viu? Quais são os objetivos aqui dessa lição? Claro, saúdo todos os demais irmãos que Deus trouxe aqui também nessa manhã. Destaquei o nosso querido ali pelo esforço, talvez, né? Um pouquinho além de todos nós, né? Até mesmo de mim que venho de Rio Preto, né? É muito mais confortável pegar um carro e andar 40 quilômetros numa estrada do que pedalar uma estrada de chão mais de 7 quilômetros, né? Mas graças a Deus, viu? Pela sua vida, Deus acaba usando, nos motivando, não é? Todos nós, por meio desses pequenos exemplos, não é? Pode ter dias em que a gente acorde, hoje não vou não, o tempo virou, ou então, estou cansado, doeu a unha do pé, aqui está uma dorzinha, hoje eu não vou. Pode ser que o Espírito te lembre do Aparecido. E daí a gente vai tomar força e vai falar, não, se aquele cara vai, eu vou também, não é? Quais são os objetivos da nossa aula nessa manhã, meus amados? Alguns, não é? Compreender que a Bíblia é um livro vivo. Vivo! Nossa, mas como? Você vai entender. É um livro vivo, quer dizer, atemporal. Ele se aplica para todo o tempo. Refletir sobre o poder da Bíblia na transformação do homem, na mudança do homem. Perceber a atuação da Bíblia no dia a dia, na vida cotidiana do cristão. E louvar a Deus então pela Bíblia, essas belas palavras de vida, como cantamos no hino 351, e a verdade que ela revela. A divisão do estudo é muito simples, olha lá, uma introdução. A Bíblia é viva e eficaz. A Escritura diz que ela é fogo e martelo. Olha, isso aqui é interessante, um texto lá de Jeremias, que eu vou ver com você. Como trazer a Bíblia para a minha vida? Afinal de contas, como fazer isso aqui fazer parte dos meus dias? Uma conclusão e algumas aplicações. Nós vamos começar então com a graça de Deus. Vamos lá. Algumas perguntas para a gente esquentar os motores. Você lê a Bíblia diariamente? Pastor, mas já começou assim, hein? Com os dois pés. A gente precisa pensar. Deus nos trouxe aqui para a gente refletir, não é? Ela muda a nossa vida. Então, olha lá, você lê a Bíblia diariamente? Se você não lê, como você vai conhecê-la para poder vivê-la? Não é verdade? Se você não tem um conhecimento, ainda que intelectual de algo, como é que você vai se empenhar para buscar aquilo? Conhecer a Bíblia é muito mais do que memorizá-la, mais do que conhecimento intelectual. É fundamental você tê-la aqui, mas é preciso relacioná-la com a nossa vida. Isso se chama meditar. Trazer ela de alguma forma para a nossa vida, para os nossos dias. Nós vamos explicar melhor isso aqui daqui a pouco. Olha só, para a gente pensar. Quando eu preciso de direção para alguma área da minha vida, alguns exemplos. Que eu quero a direção de Deus, na área da sexualidade, na área dos relacionamentos, comigo ou com outras pessoas, então, intrapessoal comigo ou interpessoal com outras pessoas, na luta contra o pecado, questões de ética cristã,
puxa, isso aqui é certo ou errado, hein? Questões de moralidade. Ok, quando eu estou diante dessas coisas na minha vida, como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não conheço a revelação da sua vontade na Bíblia? Tem gente que quer ouvir a voz de Deus sem estudar a Bíblia, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o manual onde Deus revelou a sua voz, a sua vontade. Como Deus fala hoje aos homens? O que você acha? Essa pergunta aqui, dependendo do contexto, dá uma loucura, né? Como Deus fala hoje aos homens? Nós cremos que de maneira ordinária, Deus pode comunicar sim, de maneira muito pessoal com alguém, para essa pessoa algo, mas de maneira ordinária. Hoje Ele fala conduzindo a sua igreja por sua palavra, palavra revelada, regra única de fé e prática da igreja de Cristo. Vamos lá. Será que a palavra de Deus, vamos pensar ainda, ó, estamos esquentando os motores ainda, hein? Perguntas para a gente, para provocar a gente. Será que a palavra de Deus não tem nenhuma aplicação em minha vida hoje, já que ela foi escrita há tanto tempo para pessoas de uma cultura tão diferente da minha? Entendeu a pergunta? Muita gente faz isso. Será que o Espírito precisa revelar algo mais atual para a igreja, para conduzir a minha vida como filho de Deus? Entenderam a pergunta? Eu posso desconsiderá-la, porque as exigências da minha vida hoje são diferentes daquelas do passado, quando a Bíblia foi escrita, ou as exigências da minha vida hoje precisam ser respondidas segundo os termos da mesma palavra antiga. O que vocês acham? Entenderam a pergunta? O que a minha vida exige hoje, o que a cultura, as pressões da cultura sobre mim hoje, enfim, a minha vida em geral com Deus, ela é diferente hoje do que era no passado, quando a Bíblia foi escrita? Será que o pecado só mudou de nome? Não é? Pecado ainda é pecado, só tem outros nomes, né? Dentre outras coisas. Porque o homem é homem. O homem é homem. Tanto lá quanto aqui. Exato, exato. Afinal de... Pode falar. É texto narrativo, por exemplo, descritivo de costumes da época. Sim. Sim, daquele povo. Quer dizer, Juarez, os princípios ali aplicados, aquela moralidade, nós podemos atualizá-la para os nossos dias. Muito bem, isso mesmo. Afinal de contas, irmãos, a palavra de Deus é relevante para a minha vida hoje, ou ela se tornou ultrapassada? Não serve mais. Se eu descartar a Bíblia como a palavra que revela a voz de Deus para a minha vida hoje, eu pergunto, onde é que eu vou ouvir a voz de Deus? As pessoas não se dão conta disso. Ontem nós fomos fazer uma atividade de evangelismo no Jardim Resende aqui. Foi uma bênção. 10 homens, fomos lá em duplas. E conhecemos muitas pessoas, muitas interações. Foi muito gostoso. Passamos ali cerca de 2 horas na parte da manhã. E já tem até bom resultado ali com pessoas para visitar e tudo mais. Mas irmãos, é impressionante como muitas pessoas não conhecem, nunca leram, simplesmente ignoram, e a gente pergunta, escuta, mas como você conhece Deus que você diz que tem fé? Quem é esse Deus? Onde ele se revelou? Qual é a fonte de autoridade a partir da qual você conhece esse Deus e pode servi-lo com segurança de que você está servindo de maneira agradável a ele? E as pessoas aí se calavam. Então, que privilégio, irmãos, Deus nos revelar essa palavra, nos chamar para conhecê-lo, porque se nós descartarmos essa palavra, não tem como ouvir mais a voz de Deus. Você não tem mais um parâmetro seguro, confiável, objetivo, testado, histórico para seguir, para conhecer esse Deus. Será que Deus não fala mais à humanidade? Veja, para muita gente, Deus não fala mais à humanidade, né?
tem uma filosofia, o deísmo. O que fala o deísmo? O deísmo fala assim, ó, Deus é o criador de tudo, mas Ele criou tudo e foi embora da criação. Como um relógio, eles dizem, que você dá corda e deixa ele funcionando por si mesmo agora. Deus, Ele deu corda na criação dele e se afastou. Agora, tudo aqui é gerido pela interação de leis da física, por exemplo. Pelo acaso. Quem acredita em sorte na vida, em azar, está trabalhando nisso aí, ó. Deus deixou tudo entregue a isso aqui, a interação do acaso. Nós não cremos assim, nós somos teístas. Nós cremos que esse Deus Criador interage com a sua criação. Ele está acima dela, não se confunde com ela, mas Ele está interagindo, cuidando, e Ele cuida a partir do quê? Da revelação da sua vontade. Então, graças a Deus por isso. Você já ouviu Deus falando com você por meio da sua palavra? Por meio da sua palavra. Alguém leu para você, você estava lendo algo e aquilo fez sentido. Já aconteceu isso com você? Meus irmãos, talvez vocês já leram sobre a conversão de Agostinho. Agostinho foi um teólogo muito influente na Reforma Protestante. Ele viveu no século IV depois de Cristo, e a sua mãe Mônica orou pela conversão dele de 30 a 33 anos, 30 ou 33 anos, tem essas duas defesas aí, mas essa mãe orou por esse filho. Ele era maniqueísta. Maniqueísta era uma filosofia que nasceu lá na Pérsia, de Manes, um deus chamado Manes da Pérsia, e dizia assim, ó, a realidade é separada entre matéria e espírito, entre trevas e luz, entre o bem e o mal. São dois princípios eternos, o bem e o mal. Sabe quando você vê assim, desenho do bem e do mal lutando, com possibilidade dos dois vencerem no final, tanto o bem quanto o mal? Isso aí está baseado, por exemplo, no maniqueísmo, que separa a realidade de duas forças eternas, dois princípios eternos. Então, para Agostinho é assim, tudo que era carnal, era desconsiderado, era trevas, não prestava. Por isso que ele era devasso sexualmente, ele era depravado, ele não cuidava com as coisas do corpo físico, ele achava que não tinha nenhum problema. Agora, do espírito, da alma, aí ele cuidava muito, era um filósofo, ele queria conhecer a verdade, mas a partir do seu intelecto, como todo filósofo, não é? O filósofo, ele olha para a realidade e busca compreender a verdade nela a partir do que ele consegue conceber. Agostinho era um desses, ele era um grande filósofo, só que ele queria descobrir a verdade, ele sempre buscou a verdade a partir do seu intelecto. Até que um dia, um amigo dele o deixou muito nervoso, falando das coisas da Bíblia para ele. Aí ele ficou muito nervoso, e ele foi chateado sentar debaixo de uma figueira no jardim. Ele foi lá, ele ficou bravo, sabe, bicudo, sentou lá debaixo daquela figueira, e ao longe ele ouviu uma criança falando assim, pega e lê, ou toma e lê, tolelege, tolelege, toma e lê, toma e lê. Ele chegou na casa dele, abriu a Bíblia. Você vê, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a história conta que ele fez assim, ele abriu a Bíblia, e sabe onde é que caiu? Caiu em Romanos capítulo 13, e ele leu isso aqui, ó, Romanos 13, de 13 a 14, olha o que ele leu, quando ele abriu a Bíblia: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso aqui entrou como uma flecha no coração dele, mudou a vida desse homem, segundo a história. E aí ele se tornou um grande teólogo, Agostinho de Hipona. Ele foi bispo de Hipona, no norte da África. Deus falou com ele, mudou a vida dele, quando ele leu a palavra de Deus. Deus faz isso com muitas pessoas ainda hoje, meus irmãos. Deus falou profundo e direto em seu coração por meio desse texto, e ali ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, para aqueles que dizem que a Bíblia é só um livro religioso antigo, sem aplicação hoje, é preciso dizer que ela é a palavra de Deus. Ela está viva e operante,
e ela continua falando aos homens. Então veja, vamos pensar agora. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Primeiro nós temos que pensar nesse ponto. A Bíblia é a porta de entrada para um relacionamento vivo e real com Deus. Deus fala diretamente conosco. Quando? Quando você está lendo a Bíblia, quando você está meditando na Escritura. Olha Hebreus 4:12, o que a gente lê lá? Um texto muito conhecido, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4:12, ele está dizendo assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pois bem, o que significa ter a palavra de Deus viva e eficaz? O que você acha? Ela é viva e é eficaz. O que você acha? Ela funciona. O que mais? Muito bem, Maria. Sim. Exato. Isso, Juarez. Isso, Juarez. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Sim, exato. Exato. Muito bem. Isso mesmo. Irmãos, ela é viva, porque é a palavra de Deus, e Deus está vivo. Deus opera em minha vida por meio da sua palavra viva. Como é que ele opera? Aplicada pelo seu Espírito. Então a palavra de Deus, ela é atemporal. Quer dizer, não está sujeita ao tempo. Não está sujeita ao tempo. Ela é atemporal, ela se aplica em todo o tempo. E Jesus, ele falou isso, né, nos seus dias. Mateus 24:35, olha o que Jesus disse. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que foi dito sobre ele, tudo que ele veio cumprir, tudo que ele prometeu, se cumprirá. Foi revelado na Escritura para se cumprir. Entenderam isso? Então ela é viva, ela é atemporal, ela não está restrita a tempos, a situações, a homens, a dores, a desafios, a enfrentamentos, a negações, a um período sombrio de resfriamento espiritual do mundo, em que parece que a chama do Espírito quase se apaga, mas não se apagará. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a sua igreja tem por fundamento o próprio Cristo, que é a palavra encarnada. Mas além de tudo, ela é eficaz. Por quê? Ela funciona, como disse a Maria, porque além de ter poder de transformação real na vida das pessoas, olhando para o texto aqui de Hebreus 4:12, olha só, diante da palavra de Deus, olha como isso é importante, minha vida fica exposta, meu querido. A palavra de Deus é um espelho que nos revela quem somos. Diante da palavra de Deus, ela é um livro aberto diante do qual não tenho para onde me esconder. Você quer se conhecer? Vai ler a Escritura. Ela vai mostrar quem você é. Tudo o que penso, sinto e faço está diante da palavra de Deus, que tudo julgará. O escritor aos Hebreus está dizendo, ó, essa palavra aqui, ela é eficaz, porque diante dela, tudo é revelado. Ela vai ser o padrão de julgamento no dia do juízo final, na vida das pessoas. Daí a importância, meus irmãos, de conhecê-la. Para quê? Para buscar adequar minha vida aos termos da palavra de Deus. Para quê? Para não ser censurado por ela, naquilo que penso, sinto e faço, mas ser transformado por ela. Transformado, viva e eficaz. Foi dada com um propósito parecido,
Sérgio, Alisete, Alaí, Patrícia, Juarez, Maria, foi dada com um propósito, para que conheçamos e fôssemos transformados por ela, para que a conhecêssemos e fôssemos transformados por ela. Olha o salmista, olha que coisa linda, né? Salmo 119, olha o que ele vai dizer. O que é a palavra de Deus na vida dele? Salmo 119, de 97 a 104. Vamos ler todos juntos? Abram aí comigo. Salmo 119, a partir do 97. Vamos ler ou vamos ouvir? Vamos lá. Todo mundo abriu? Salmo 119, 97. O númerozinho pequeno, a partir do versículo 97. Olha o que diz o salmista sobre essa palavra. Todo mundo achou? 97. Deixa eu ajudar. Salmo 90. Isso. Vamos lá. Olha o que diz aí. Vamos ler? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio o pé, para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Vocês viram a aplicação da palavra de Deus? O que traz entendimento ao homem, sabedoria ao homem? São as pessoas? É o conhecimento que está nos idosos? Não. É o conhecimento da palavra de Deus. Maria, você que é professora de criança, guarda isso no teu coração, porque é o que eu sempre digo para minha filha. Com base nisso aqui, muitas vezes, uma criança de tenra idade, com 10 anos, que já tem um bom traquejo na palavra de Deus, ela é mais sábia do que um idoso já no final da sua vida, que nunca conheceu, nunca teve contato. A sabedoria que ela tem, que provém da palavra de Deus, a torna mais sábia do que um idoso. Pode ser um filósofo, pode ser um cientista, pode ser um erudito. Se ele não conhece a Escritura, essa criança, ela é mais sábia que esse homem. Olha a importância do trabalhar na vida das crianças, não é? Isso nos dá dignidade, propósito. Senhor, obrigado, que seja uma só, mas o Senhor está me usando como instrumento para formar a imagem de Cristo nessa vida. Vocês entenderam aqui o que o salmista disse? Que coisa impressionante, então, é nos apropriarmos do conhecimento dessa palavra, porque em segundo lugar, ela é viva e eficaz, ok? Mas ela é fogo e martelo. Isso aqui eu acho muito legal. Abra tua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 23. Olha o que diz o profeta Jeremias aos cativos, lá no exílio babilônico. Jeremias, capítulo 23. Vai um pouquinho para frente aí. No livro do profeta Jeremias, é um dos profetas maiores, né? Junto com Isaías, Daniel, Ezequiel. Jeremias, capítulo 23. A palavra de Deus é fogo e é um martelo. Onde será que ela bate? O que será que ela vai queimar? Jeremias 23. Isso! Versículo 29. Versículo 29. Olha o que diz o texto. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Vamos tentar entender o que Jeremias está dizendo? Deus por meio de Jeremias. A minha palavra é fogo e é martelo que esmiuça, despedaça a penha, uma rocha dura. Vamos ver lá, primeiro, a palavra de Deus como fogo. Irmãos, o fogo na Bíblia, ele tem é uma figura para muitos usos.
Dependendo do contexto onde ele está, ele pode significar purificação de pecados, não é? A gente viu em Malaquias, capítulo 3, que quando viesse o Messias, como um ourives, ele purificaria o povo da mancha dos seus pecados. E o ourives faz o que para derreter o ouro? Fogo. Mas além disso, é sinal de julgamento também, de juízo de Deus, muitas vezes. E poder transformador. O Espírito Santo é muito trazido na Escritura como aquele fogo, aquela unção que transforma o homem. Assim, a palavra de Deus é como fogo. Por quê? O que ela faz na vida do homem? Queima o pecado, expõe o erro, mostra o que está errado no coração. Ela é eficaz para isso. Irmãos, a pessoa que lê a Bíblia diariamente, que tem esse contato diário com a Bíblia, separa alguns minutinhos todo dia para falar, não, esse é um momento devocional. Quando surge a oportunidade para o pecado, não tem jeito. O Espírito Santo, traz a palavra, está escrito lá. Então, a Bíblia tem esse poder de reprimir o pecado, de evitar que você dê um passo além e peque. Por exemplo, ela tem esse poder. Isso é maravilhoso. Purifica a vida de quem a recebe com fé, santifica, mortifica o pecado. Lá em João 15, Jesus diz que os discípulos estavam limpos pela palavra dele. Estavam limpos pela palavra dele. Produz transformação interior, claro. Um exemplo bíblico aqui nos dias do profeta Jeremias, ele está no cativeiro, né? Deus trouxe essa palavra para confrontar o povo. Por quê? Porque eles estavam ouvindo falsos profetas. Os falsos profetas diziam assim para a nação: está tudo bem, vocês vão ter paz. Deus disse: não, vocês vão para o exílio, vocês vão ser disciplinados 70 anos, porque vocês se afastaram de mim, se tornaram idólatras, viraram as costas para mim, que os amei, que tenho conduzido a vida de vocês, que tenho promessas de uma glória eterna. Vocês irão para o exílio, e por 70 anos lá, vocês não vão ter paz, vocês vão caminhar debaixo de submissão, vocês vão servir como escravos aos babilônios. Depois eu vou libertar vocês, mas vai ser um tempo de purificação do remanescente fiel. Mas muita gente dizia: não, está tudo bem. Deus mandou a palavra como fogo para dizer: não está não. Mas além disso, a palavra é um martelo que esmiuça a penha. O que você acha que é isso, hein? Se você pudesse dizer alguma coisa, um martelo que esmiuça a penha, é uma linguagem difícil, né? Ninguém fala assim. O que significa isso? O martelo está fazendo o quê? Quebrando joia. Que mais? Tornando pó, está desfazendo aquilo. A penha é uma rocha dura. O martelo simboliza uma força que quebra aquilo que parece impossível de quebrar. Sabe quando você vê um negócio que você fala: não, isso aí não pode quebrar? A palavra de Deus é como um martelo, a hora que ela bate, quebra. Não tem como resistir a ela. Não tem. Quando ela é aplicada pelo Espírito Santo, não quando ela fica só aqui, aí não. Mas quando ela é aplicada pelo Espírito e ela desce para o coração, ela transforma. Não tem jeito de resistir a essa palavra. Isso mostra que a palavra de Deus quebra corações endurecidos. Tem alguém que você pensa assim: essa pessoa não pode, ela não muda, não tem jeito, nem se Deus quiser. Eu já cheguei a falar isso. Que grande bobeira isso. Que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, uma rocha que você olha e você fala: isso aqui não vai quebrar. Mas ela quebra. Derruba o orgulho e rebeldia. Eu não quero nada com Deus. Pode falar. Como? A soberba. Isso. Exato, Juarez. Mas diante da palavra de Deus, não tem. Se Deus quiser, Ele quebra, Ele derruba o orgulho, Ele derruba a rebeldia. Eu já ouvi muita gente que disse assim: amém, você segue a tua fé, eu sigo a minha, não quero nada com essa tua fé. Amém, mas eu sei que se Deus quiser, você não vai resistir. Então eu fico ali comigo: Senhor, tenha misericórdia, porque eu também um dia nunca fiz nada, e eu estou aqui hoje. Então não adianta, não tem orgulho, não tem rebeldia, que a palavra de Deus não vença. Destrói falsas seguranças espirituais. Quantas pessoas confiando sua vida? Ontem mesmo ouvi tanta coisa ali, de gente assim, sabe, muito honesta,
trabalhadora, até que tem uma disposição de conhecer e servir a Deus, mas sem instrução nenhuma da palavra de Deus, incoerente na sua fé. Por exemplo, conversei com uma senhora que disse que lia a Bíblia todo dia. Aí quando eu perguntei para ela se ela cria que a Bíblia revela sobre a vida eterna, que Jesus deixa claro que aquele que crê nele tem a vida eterna, ela disse: não sei não. Eu falei: mas a senhora não lê a Bíblia todo dia? Não, eu leio, mas eu não lembro disso aí. Daí eu perguntei assim para ela: a senhora gostaria de aprender, de ver, ouvir, entender Jesus na palavra, ensinando que, confiada nele, a senhora tem a vida eterna? Ela disse: não. Não é estranho? Pessoas inconsistentes na fé. Tá cheio de gente por aí. E uma senhora boazinha, estava com a mãozinha suja de farinha branca, devia ela estar fazendo um pãozinho para a família, judiação, orando pela vida dela, está na mão de Deus, mas inconsistente na fé, não lê a Bíblia nada, ou lê só aqui, como o diabo lê, só lê para conhecer, para tentar, para ficar tentando as pessoas, como ele fez com Jesus no deserto. Está escrito. Aí ele distorce o que está escrito para tentar o pecador. Terrível essa condição do homem. Penetra onde argumentos humanos não conseguem chegar. A palavra faz isso. É fogo e é martelo que penetra. Mesmo quando o coração está duro como pedra, a palavra pode quebrá-lo. Então sempre há esperança, meus amados, viu? De você fazer a visita para alguém, levar a palavra e: Senhor, me ajuda, eu quero ler um texto para essa pessoa. Leia o texto e faça uma oração. Ela está na mão de Deus. Essas pessoas que nós visitamos ontem, todas elas estão nas mãos de Deus. Eu disse aqui para aqueles homens: você não vai converter ninguém. Eu não tenho poder para converter ninguém. Nós semeamos o quê? Essa palavra que tem poder para destruir corações duros. Então, o nosso papel é ler a palavra rapidamente, orar e deixar nas mãos do Senhor, tá? A palavra é fogo e martelo. O sentido completo dessa metáfora é o seguinte: a palavra de Deus não é fraca nem inofensiva. Ela funciona, como disse a Maria. Ela tem poder para destruir o pecado e transformar o coração humano. Ela queima o que é impuro no homem, como o fogo queima as impurezas no metal, separando o ouro líquido, puro, daquela sujeira, a borra preta que sobe do ouro quando você está fundindo ele, não é? Queima o que é impuro em nós, pela aplicação do Espírito Santo, e quebra o que está endurecido, às vezes um coração duro, como um martelo que esmiuça a terra. Jesus disse isso, né? Lá em João 15:3, eu já mencionei esse texto. Ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, se é assim, é preciso conhecer e aplicar essa palavra viva e eficaz à vida. Mas a questão é: como trazer a Bíblia para a minha vida? Primeira coisa, é preciso conhecê-la. Você concorda? Senão não tem jeito. Uma pessoa quer ser médico na vida. Se ele não ler os livros corretos que vão ensiná-lo a operar alguém, a diagnosticar um problema, se ele não compreender, ainda que minimamente, na razão, sobre a arte daquela ciência, como é que ele vai abrir um corpo e operar? Então, primeiro, tem que ter conhecimento intelectual da Bíblia. É preciso. Tem que ler. Tem que encher a mente com ela. E ele começou a decorar a Bíblia, porque ele sabia que ele não ia mais poder chegar. Ele ia continuar falando da palavra. Olha. Ele começou a decorar textos, versículos, para poder continuar falando. Que coisa impressionante, Maria, da história dele. Gente, que fé, hein? Então, a palavra é viva. E que ânsia desse homem, né, Maria? Ele não se abateu, dizendo: não vou mais poder falar, porque eu não vou enxergar. Você que está aí participando e talvez não tenha ouvido a colocação, a nossa irmã Maria disse que aqui em Nova Granada havia um senhor, já mais velhinho, que percebeu que estava perdendo a visão. E ele era um evangelista. Ele era alguém que falava da palavra de Deus. Ele lia a palavra, ele comia e transpirava a palavra de Deus. Você vê como é que eu fui além, né? Ficou poético, né? E o que ele fez?
Quando ele percebeu que ele estava perdendo a visão, ele correu para decorar muitos textos, talvez aqueles principais, que ele achava principais, para que Deus operasse no coração das pessoas. Que fé, hein? Que desejo de guardar a palavra de Deus, coisa linda, né? Mas primeira coisa, para trazer a Bíblia para a nossa vida, você tem que conhecê-la, leitura diária. A Bíblia é o alimento da alma. Você não come comida para o corpo? Tem que se alimentar, tem que alimentar a alma, senão ela fica raquítica, fraquinha. Tem que separar um tempinho no dia, alguns minutos, irmãos, todo dia. Faça disso uma rotina, em nome de Jesus. Um devocional, depois eu vou trazer aqui para você. Que método usar? Que método, hein, pastor? Muita gente me pergunta. Tem várias formas de você separar e ler a Bíblia. Por exemplo, você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você começa em Gênesis e vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, e vai embora. Até o Apocalipse. Leia lá alguns capítulos por dia. Tem gente que faz assim, mas você pode ler por partes. Então, por exemplo, eu vou ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminando, eu quero lê-los de novo. Ok, eu quero ler as 13 cartas do apóstolo Paulo. Eu quero ler as epístolas gerais de Tiago, de Judas, de Pedro, de João. Eu quero ler o Apocalipse. Eu vou ler os livros proféticos, não é? Então, Isaías, Ezequiel, Jeremias e os 12 menores também. Eu vou ler os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São livros históricos. Eu quero ler os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Tem várias formas. Quer dizer, você pode ler assim, por gêneros literários. Ou então, você pode seguir um plano anual de leitura. E tem um que eu gosto muito, meus irmãos, que é o plano de leitura McCain. Esse McCain aí, lá embaixo, ele foi um pastor escocês que viveu no século XIX. Sabe com quantos anos ele morreu? 29 anos. Naquela época morria-se muito cedo, né? Ele morreu com 29 anos, morreu muito jovem esse pastor. Escocês, viveu no século XIX, mas ele foi conhecido como um homem muito piedoso, que buscava Deus, conhecer Deus. E ele elaborou um plano anual de leitura da Bíblia. Se você for na internet e digitar lá, plano de leitura McCain, tá vendo? É um N, põe lá o apóstrofo, Shane, com Y, vai sair o plano dele. Todo dia tem 4 capítulos para você ler, de 4 livros diferentes, como eu coloquei ali um exemplo, Hoje, dia 15/3, o que eu vou ler? Eu vou ler Gênesis 48, Lucas capítulo 1, nós terminamos já Marcos, Jó capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 2, esses 4 capítulos. De modo que, no final do ano, seguindo esse plano, eu vou ler o Novo Testamento 2 vezes, o livro de Salmos 2 vezes e o Antigo Testamento 1 vez. Você lê quase a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Muito interessante. Plano de leitura anual do McCain. Está aí uma boa dica para você. Para você buscar esse plano, imprima, sai todos os dias os 4 capítulos de todos os livros. Você vai ticando. É gostoso? Sabe? O Espírito Santo, ele te funciona, ele te lembra, ele fala, está na hora de você sentar lá. É assim mesmo. Rotina. Tem que ser assim. Tem que ter disciplina para ler a Bíblia. Vou sentar agora. São 30 minutos. Não passa disso, irmãos. Você consegue ler os 4 capítulos com tranquilidade. Tá bom? Primeiro, então, tem que ler a Bíblia, tem que botar ela na mente, mas não basta. Depois de ler, você tem que meditar na Bíblia. O que é meditar naquilo que você leu? O que você acha? Pensar mais, né, Maria? Aprofundar, ruminar, não é? Meditar é ruminar. Sabe um animal ruminante? O que faz um animal ruminante? Ele come e depois volta, desce para o estômago, volta para a boca, ele de novo, volta, às vezes volta de novo. Meditar é isso, mastigar de novo, buscando pensar mais, relacionar aquilo que foi lido com a nossa vida. Afinal de contas, o que isso aqui que eu li tem a ver comigo? É isso que eu faço na aplicação de sermão.
Eu exponho a palavra no sermão e no final eu tenho que fazer aplicações. Eu tenho que relacionar aquele texto com a tua vida e com a minha, senão fica muito no ar. Muitas vezes fica muito no ar. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, ela é o que para mim? É a minha meditação todo o dia. Quer dizer, eu quero experimentá-la todo dia. Eu busco observar as oportunidades que aparecem para que eu aplique a tua lei naquilo lá. Isso é meditar. O que essa palavra que eu li tem a ver comigo? Como é que eu posso usá-la? De que forma eu aplico na minha vida? Olha lá, na meditação compreendemos como o texto pode ser útil para a nossa vida. Isso aqui não é só conhecimento intelectual. Daqui tem que descer para o coração para ser aplicado. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem que fazer essa pergunta. Quando você lê alguma coisa, terminou de ler, você para e pensa assim: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso aplicar isso? Ó? Como eu aplico a Bíblia a essa situação que eu estou vivendo? É aqui, no momento de decidir algo, lembra aquelas áreas que você vai aplicar a Bíblia? Questões de relacionamento com alguém, questões éticas, questões morais. Na hora que você tem que decidir algo, e agora? Como é que eu aplico a Bíblia que eu conheço aqui a essa situação? É isso. A meditação com frequência na Bíblia vai te dar ferramentas, suporte, para que quando surgir os problemas, você se lembre dela e seja conduzido pelo Espírito a aplicá-la. Isso vai ser abençoador na tua vida. Então, primeiro, ler, conhecer. Depois, meditar nela. Para que ela serve? Em terceiro lugar, é preciso praticá-la, colocá-la em prática, para fora. O conhecimento e meditação na Bíblia deve nos levar à obediência. Vocês concordam ou não? Porque o diabo conhece a Bíblia, os demônios também, claro, mas eles obedecem à Bíblia? Eles obedecem a Deus? Tiago diz que eles creem que Deus é um só e tremem, porque eles sabem que eles serão julgados por esse Deus no final. Eles já estão condenados, mas são demônios, são anjos caídos, são seres espirituais que se rebelaram diante de Deus. Eles não obedecem àquilo que eles conhecem. Portanto, olha só, eu ouvi o pastor dizendo o seguinte: muito bem, olha que coisa forte, irmãos. Ele falou isso num sermão, um pastor batista de São Paulo. Eu sigo ele. Ele falou o seguinte: ok, se você conhece a Bíblia, mas não luta no seu dia para praticá-la, você está caminhando da mesma forma que caminha um demônio. Ele disse: você está no mesmo grau de conhecimento de um demônio. Falou para a igreja. E é verdade. É uma palavra dura, mas é para chacoalhar. Às vezes eu não sei, ele queria atingir alguém, falar com alguém, às vezes estava tratando de uma questão que estava acontecendo naquele momento, e ele disse isso. Você conhece a Bíblia? Os demônios também conhecem, eles não praticam. Se você também não luta para praticar, você está caminhando com eles. Não tem diferença nenhuma. Não basta só conhecimento intelectual, nem ser expert, perito em aplicar em tese a Bíblia à nossa vida. Não. É preciso que suas verdades desçam da mente, atinjam o coração em uma vida de obediência a Deus. Isso, irmãos, é isso que Tiago nos fala, né? Não basta ser ouvinte, é preciso ser praticante da palavra. Nós vemos isso aí lá, por exemplo, em Tiago 1:22, está aí o texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ele vai dizer. Jesus, no Sermão da Montanha, ou do Monte, Mateus 7:21, ele diz assim, Mateus 7:21, nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas conhecem Jesus na mente, até temem ele, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, aquele que pratica o que eu vim ensinar, o que eu vim mostrar, aquele que confia nas promessas que eu estou dando de vida eterna pela fé em mim, no que eu vou fazer por vocês, são esses que vão entrar no céu. Não é só falar Senhor, Senhor. Em João 14:21,
O próprio Jesus, né, ele vai falar, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Os guarda os busca colocar em prática. Não adianta só conhecer a Bíblia aqui, tem que lutar no dia a dia para vivê-la na dependência do Espírito. Você consegue ser o Espírito Santo? De jeito nenhum, mas você é a habitação do Espírito Santo, então não tem desculpa. Senhor, eu estou nessa encruzilhada agora, em nome de Jesus, me socorre. Você vai ver. Se você tem a Bíblia no teu coração, pode esperar, Deus vai responder, vai te trazer uma palavra. Senhor, encontrei essa pessoa, me dá uma palavra para falar com essa pessoa. Se você tem a Bíblia na tua mente, você vai lembrar de uma palavra. Se você não tem a Bíblia, você vai ficar assim, ó. Importante, ler. E por último, claro, você precisa pedir sempre em oração, iluminação do Espírito Santo. Calvino dizia, ninguém pode compreender a Escritura se não tiver a mente iluminada pelo Espírito Santo. Não tem jeito. É Ele quem nos ajuda a compreender, meditar e aplicar a Bíblia em nossas vidas. Um crente verdadeiro, um filho de Deus, aquele que é a habitação do Espírito Santo, ele vai lutar para ler a Bíblia diariamente, pode ter certeza, para buscar meditar em um texto que chamou mais a atenção dele. Ele não vai ficar meditando em cada versículo, senão ele fica o dia inteiro nos 4 capítulos que ele leu, naquele plano de leitura. Mas sempre alguma coisa vai chamar mais a atenção. Não tem? Você está lendo um capítulo, algo te chamou mais a atenção, pois bem, ali, pare ali um tempo e fique pensando, isso aqui, como que eu posso aplicar isso aqui à minha vida? E o Espírito Santo que está em você, ele vai trabalhar isso dentro de você. Um crente verdadeiro, ele vai ter fome, é para alimentar a alma dele, é a palavra de Deus. Os teólogos chamam isso de testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele dá essa ânsia, essa disposição de buscar a Deus. Lá em Romanos 8,16, Paulo vai dizer, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, esse Espírito vai nos levar a buscar o nosso Pai, a conhecer o nosso Pai, cada dia mais. Paulo em 1 Coríntios, eu gosto desse texto, ele ajuda muito, irmãos, em evangelismo. Ele mostra com quem estamos falando muitas vezes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 14, olha o que Paulo vai falar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Vamos lá. Isso, muito bem, aqui. Olha o que a gente lê. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, está falando para a igreja, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo está dizendo, a sabedoria de Deus revelada na cruz de Jesus. Deus nos deu de maneira gratuita, você não fez nada para receber isso, Ele te deu por graça, a morte de Cristo para a tua salvação. Essa é uma sabedoria que vem de Deus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o que não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como é que eu posso crer que esse homem pregado na cruz me salvou diante de Deus? A sabedoria humana não crê nisso. Quem é que crê nisso? A sabedoria que vem de Deus, que o Espírito comunica. Por isso que muita gente não crê. E não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo que tem que testificar com nossa mente, coração e espírito, que pela fé no crucificado nós fomos perdoados e salvos diante de Deus. Essa é uma sabedoria espiritual, divina, que só o Espírito de Deus revela para a igreja. Você entende, com base nesse texto, por que muitas vezes você está falando com um poste, com uma árvore? A pessoa não entende o que você está dizendo, ela não quer entender, ela não tem poder, ela não tem nem vontade e nem poder, porque ela não tem o Espírito Santo. Isso é uma verdade espiritual que você está comunicando a ela. Entenderam isso? Isso é o testemunho interno do Espírito Santo. Em João 16, olha o que diz Jesus.
João 16, 13, primeira parte. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é quem guia o homem à verdade, para reconhecer quem é Cristo, para reconhecer o valor da palavra de Deus. E João, um texto fantástico, né? Na primeira carta dele, irmãos, 1 João, capítulo 2, João lutou muito contra falsos mestres nos seus dias, contra seitas, o gnosticismo, que pregava a salvação por um conhecimento superior, só alcançado por especialistas que já nasciam com essa tendência de conhecer algo diferente dos demais homens, os iluminados. João lutou muito contra falsos mestres, e ele está dizendo: quem é que pode dar a vocês a convicção de que aquilo que eu, como apóstolo de Jesus Cristo, estou ensinando é a verdade? Quem é que pode dar isso a vocês? É a unção que está sobre vocês, é o Espírito Santo que está sobre vocês. Ele fala lá, 1 João 2, versículo 20, primeiro: e vós possuís unção que vem do Santo. Santo aqui é de Jesus ressuscitado, que derramou o Espírito. E todos tendes conhecimento. Vocês têm conhecimento da verdade, daquilo que eu estou falando para vocês. Agora o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção de Deus que vem pelo Espírito Santo vivendo em vocês, é ela que vai dar aquela convicção de que as palavras que hoje estão registradas aqui de João é a verdade espiritual para a nossa vida. Entenderam? Agora, como é que o homem que não tem essa unção vai entender essa verdade? Ele não entende. Isso tem que nos dar calma. Isso tem que nos fazer brando diante de todos, como Paulo fala a Timóteo. O servo do Senhor não tem que viver a brigar, a contender, deve ser brando para com todos. Você tem que ter, discernimento espiritual, que nem todas as pessoas entendem isso, porque não tem o Espírito que ilumina a mente delas. Calvino não separava o Espírito da palavra, não. Para Calvino, o Espírito age por meio da palavra, e ele está corretíssimo. Olha o texto aqui, é o Espírito Santo que está dizendo que a palavra de João é a verdade para a vida daqueles leitores naquele dia. A palavra que foi registrada para mim e para você hoje. Temos que ter cuidado com o que a gente ouve, que não tem prova na palavra de Deus. Deixa isso de lado, irmão. Não dá ouvido a isso não. Não dá bola para isso não. Se não está na palavra de Deus, cuidado com isso. Porque o Espírito Santo é coerente. Ele revelou essa palavra. Ele inspirou homens santos para trazer a vontade de Deus registrada nessa palavra. Portanto, por exemplo, ele só vai trabalhar numa igreja que prega a palavra dele. Olha que coisa interessante. Um patrão tem uma empresa. De repente o empregado começa a defender uma ideia que é contrária ao patrão dentro da empresa. O que vai acontecer com aquele empregado? Você acha que o patrão vai tolerar aquilo? Você acha que o patrão vai olhar com bons olhos aquilo? Não, meu caro, RH. E ai, né? Quando numa empresa alguém é mandado para o RH, recursos humanos, é porque chegou a hora de ir embora. O Espírito Santo só age, nós cremos, quando a palavra é pregada e é ensinada. Ele é coerente, ele não se contradiz. Como trazer a Bíblia para a minha vida? Ler, meditar e aplicar a Escritura. Para isso tudo, é preciso orar para que o Espírito Santo ilumine a mente, aqueça o coração e desperte o desejo de obedecer ao que se leu. E aí você pergunta: pastor, mas está difícil demais o entendimento. E agora? Estou lendo isso aqui faz uma semana, não entendo isso. E agora? O que eu faço? O que vocês acham, hein? Você já teve aqui um momento? Você começou a ler um negócio e ficou desesperado? Senhor, teve isso, irmãos? Vocês acham que a gente sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo, viu? Quem diz que sabe tudo, está desconsiderando o princípio mais básico, de é aquele que diz que ninguém sabe tudo. Quem diz que sabe tudo, deixou de aprender, porque já acha que chegou, né, ô Juarez, lá em cima.
deixou de buscar o entendimento, deixou de aprender. Então, como é que faz, irmão, quando você está diante de um texto que não tem jeito, não vai? E daí, o que você faz? Ora, isso, o que mais? Algumas dicas aqui, Você pode vir falar com o pastor. Às vezes ele já lidou com esse texto, já pregou, já estudou, ele pode te orientar. E às vezes ele vai também ficar desesperado com você. E aí ele vai dizer assim, eu não sei, mas eu vou estudar, eu vou buscar e depois eu te falo, não é? Você pode buscar um irmão mais maduro na fé, é uma bênção. Às vezes Deus deu a um dom espiritual, a algum irmão, um conhecimento da Escritura. Você pode ler comentários bíblicos. O que é um comentário? Eu trouxe para te mostrar hoje, eu estou usando esse comentário do William Hendricks de Romanos, está vendo? É um livro mais grossinho, né? Ele pega e vai ler a carta de Paulo aos Romanos e ele vai fazer um comentário dele. O que ele entende que esse versículo está dizendo? Pronto, ele é um bom autor reformado, William Hendricks. Você pode usar um comentário bíblico, ou então você pode usar uma Bíblia comentada. Irmão, fazer a leitura diária da Bíblia em uma Bíblia comentada é muito bom. Por exemplo, eu gosto dessa Bíblia de Estudo de Genebra. Então, você está lendo o texto, não sei se vai dar para você ver, tem gráficos mostrando o que acontece ali. Você tem aqui embaixo, aqui você tem o texto, na parte de cima. Aqui na parte de baixo, depois dessa linha, você tem comentários dos autores aqui dessa Bíblia, né? Dos comentaristas que se juntaram para fazer essa Bíblia de Estudo de Genebra. Veja, o texto original não foi alterado, tá? É a tradução aqui revista e atualizada. Só que quando eles chegam aqui numa palavra difícil, eles vão pesquisar o que é isso. E aí eles trazem aqui em destaque. Essa palavra aqui, tenda da congregação, que aparece no versículo 21 do capítulo 27 de Êxodo. O que é isso? Tenda da congregação. Aí tem aqui uma explicação. Ajuda muito, viu? O estudo. Você vê como é que está essa minha Bíblia, né? Graças a Deus, é de tanto manusear, viu? Deixa eu contar uma história interessante para vocês que eu lembrei agora. Um dia, logo quando eu cheguei na igreja lá em Rio Preto, eu estava subindo as escadas e estava subindo um jovem com uma Bíblia surrada, irmão, igual essa aqui, tá vendo aqui? Olha, uma Bíblia surrada, se desfazendo, surrada assim, e um senhor já mais velho, com a Bíblia novinha do lado, subindo, bonita, limpinha, assim, uma Bíblia limpinha. E esse senhor foi debochar do jovem e falou, eu estava do lado. E falou assim, nossa irmão, nossa, mas que relaxa, que Bíblia suja é essa, né? E o jovem virou, e foi até muito humilde, e falou assim, olha senhor tal, ela está suja assim porque eu leio muito ela. Acabou a conversa. Entenderam? O senhor está aí, que eu sei que o senhor tem essa Bíblia há muito tempo, mas está limpinha, né? Está precisando folhear mais essa Bíblia. Acabou a conversa, irmãos. Quando eu falei da leitura diária da Bíblia, sabe o que ajuda muito? Um devocional. O que é um devocional? Eu trouxe um que eu tenho seguido. Esse aqui eu gosto muito, é do Spurgeon. O Spurgeon foi um pastor batista no século XIX em Londres. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, um texto para o dia. Ele pega, por exemplo, então hoje, manhã do dia 15 de março, ele pegou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Lá está escrito assim, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele leu isso aqui, e aí ele meditou nisso aqui, ele ficou pensando nisso aqui. O que isso aqui tem a ver com a minha vida? O que isso aqui tem a ver com a minha vida com Deus? E ele escreve um pequeno textinho. Ajuda demais você meditar, você aprender a pensar naquilo que você está lendo. Isso aqui é bom para ajudar a gente a meditar. Eu trouxe isso aqui para deixar mais visual a aula para vocês, tá bom? A aplicação da Bíblia é imediata em minha vida. Então é assim, eu leio, medito e já vou aplicar. O que você acha? Não é, né? Como? Processo. Eu leio, medito e já estou pronto para viver aquilo. Opa! A partir de hoje eu perdoo todo mundo que me ofender. É agora. Eu vou lutar para que isso aconteça. Mas vai acontecer agora? Não necessariamente, meu irmão. A vida real não é assim, um passe de mágica, não. Pode ser que você leia, por exemplo, Deuteronômio 5,16. O que está lá na repetição dos 10 mandamentos? Em Deuteronômio capítulo 5. O que fala o 5º mandamento?
Meu aluno aqui da classe de novos membros, e agora, hein? Você não imaginava, né? Honrar pai e mãe. Ok, pode ser que você leia isso lá e o Espírito dê para você arrependimento imediato de algo que você esteja fazendo e que esteja desonrando seus pais. Pode ser. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu estou pisando na bola dos meus pais, ou estou desrespeitando meus professores, é uma autoridade também. Ô Senhor, ontem tomei uma multa de trânsito, fui extremamente rude com aquele guarda, ele só estava fazendo o que ele precisava fazer, fui eu que quebrei a lei, me perdoa. Está vendo? Pode ser que o Espírito te dê sim uma aplicação imediata, mas pode ser que não. Pode ser que essa aplicação requer maturidade, como disse a Patrícia, demore um pouco mais, porque a santificação é um processo, o Espírito vai trabalhando isso, você vai lendo, vai meditando, para que quando chegar um momento, você aplique. Daí não vai ser imediato. E eu pensei numa ilustração disso aí. Ó, tomar vitamina para se fortalecer. Você já tomou vitamina para fortalecer? Você toma ainda, né? Veja, você pode precisar da vitamina agora. Por quê? Estou gripada. Ai, não estou me sentindo bem. Preciso tomar agora essa vitamina. É esse momento. Mas pode ser que você vai estar apenas fortalecendo o teu sistema imunológico para que quando chegar um vírus, tem um vírus aí na região, mas eu estou fortalecido no meu sistema. Então agora você está preparado para se defender contra aquele vírus. Vida espiritual é assim, irmão. Você lê a Bíblia, você vem numa aula, você ouve um sermão, você medita na Bíblia. Pode ser que Deus aplique agora em alguma questão na tua vida, mas Ele está sempre te fortalecendo, te firmando espiritualmente, para que quando a tentação bater a tua porta, quando a cilada do diabo estiver armada ali, o Espírito Santo vai te abrir os olhos. Você vai estar forte, entendeu? Para resistir àquele mal. Maravilhoso isso. Na vida espiritual é o mesmo. Você lê e medita diariamente na Bíblia para aplicá-la, ou agora, ou quando a ocasião se apresentar no futuro. Tudo bem? Vamos concluir? Já falei demais, né? A Bíblia não é só um livro religioso, ela não só ensina o que é certo e errado, ela não só é o livro dos cristãos, mas ela é a palavra de Deus, atemporal, viva e eficaz, que funciona como fogo e martelo, que consome a sujeira do pecado em nossas vidas e nos dá obediência à vontade de Deus que ela revela. Para conseguir desfrutar do poder da Escritura na minha vida, eu preciso, não tem jeito, irmãos. Igreja que não prega, não ensina a palavra, produz crente fraco, fraquinho de dar dó. Para isso aí, você desfrutar do poder, para estar firme quando vier o mal, você tem que ler a Escritura diariamente. Tem que ler. Você tem que meditar na Escritura diariamente. Você tem que fazer isso. Tem que lutar, não vai ser fácil. Você tem que aplicar a Escritura diariamente, sempre que aparecer uma oportunidade. E você tem, claro, que orar por iluminação do Espírito Santo ao abrir a palavra de Deus. É Ele que vai te dar cada dia mais disposição, prazer, entendimento do que você lê, do que você leu, do que você meditou, para que você possa aplicar quando surgir aquela situação. Vamos fazer algumas aplicações? Algumas perguntas, De quais fontes você depende para te orientar acerca do que é verdadeiro ou falso na tua vida? Onde é que você busca a verdade na tua vida? Acerca do que é melhor em determinada situação. Tem gente que diz assim: e agora, hein? O que eu faço nessa situação? Aquele que conhece a Bíblia, aquele que medita na Bíblia, o Espírito Santo vai trazer uma resposta para ele. Para você, a verdade é absoluta ou é algo relativo? O que é a verdade? Primeiro eu falei da fonte, onde é que ela está? Agora, o que é a verdade? Ela é algo absoluto? Ou ela é relativa? Ela depende da situação. Entende como isso é relevante quando você pensa na Bíblia como fonte de autoridade? Fonte que revela a verdade? Por que as pessoas estão confusas hoje na fé? Por que elas têm um discurso inconsistente sobre Deus? Elas não sabem o que elas falam, porque elas não conhecem a verdade sobre Deus. Então daí, você produz qualquer coisa, você fala qualquer coisa. A verdade hoje se tornou algo subjetivo, ela é minha, ela é relativa, ela depende do que eu estou vivendo.
Então hoje eu ajo dessa forma, porque a situação exige isso. Daqui a pouco eu vou agir de outra forma, e eu vou manifestar comportamentos totalmente diferentes. Que verdade é essa que eu estou refletindo? Qual é essa tábua de valor que eu estou buscando a verdade para viver a minha vida? Afinal de contas, o que guia a minha vida? Que verdade é essa que guia a minha vida? Uma hora é um negócio, outra hora é um negócio, outra hora é outro. Percebe como isso é inconsistente, isso causa confusão? Daí a bênção, a alegria de saber que a palavra de Deus, como disse o salmista, Salmo 119, 105, é luz para os meus e lâmpada, ou é o contrário? E luz para os meus caminhos. Está vendo que segurança é isso? Se a verdade é absoluta, qual é a sua fonte de autoridade? Você precisa definir isso. Não, a verdade é absoluta, mas qual é a fonte dela? Onde é que está escrito isso? Nós cremos que é na Escritura. Que tipo de dificuldade você encontra para estudar a Bíblia? Você tem dificuldade para ler, para meditar na Bíblia, para estudar a Bíblia? Que tipo de dificuldade você tem? É tempo? É falta de hábito? Às vezes você não sabe ler. Concentração. Meu irmão, e daí, hein? Como é que faz? Irmão, e se uma pessoa não sabe ler a Bíblia? Como é que faz? Para ela ler a Bíblia, para ela meditar na Bíblia. Veja, a fé vem pelo ouvir. Hoje você tem muitos podcasts na internet, você tem muitos sites na internet que leem a Bíblia inteira para você. Ok, você não quer ir atrás de um curso para se alfabetizar, para aprender a ler e escrever? Tudo bem, não é desculpa para você não conhecer a Bíblia. Vá para a internet, podcasts que leem a Bíblia para você. Que bênção, não é? Irmãos que devotam o seu tempo, seus recursos, para simplesmente sentar diante do microfone e gravar a leitura da Bíblia com uma boa voz. Ai, que beleza! Entendeu? Você pode ouvir a Bíblia e você vai gravar, não é? Esse senhor que ficou cego, certamente ele lançou mão de um recurso desse. Eu vou ouvir alguém lendo a Bíblia para mim agora. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, né? Entendeu isso? Você acha que é possível ser um profundo conhecedor da Bíblia e não conhecer a Deus? Conhecer no sentido de obedecê-lo? Olha os incrédulos, os ateus, olha os demônios, teólogos. Exato. Isso, eles dizem, eu sou ateu. Questionam a autoridade de Deus. Começa a ver vírgula em tudo quanto é lugar na Bíblia, né? Enfim, eles são conhecedores aqui, mas essa palavra não atingiu o coração, não transformou. Então, é o que eu disse, não basta só conhecer aqui, é preciso experimentá-la, vivê-la, ver Deus no dia, sabe? Você fala, Senhor, eu vi o Senhor agindo nessa situação, na minha vida. Sua palavra diz isso, ó, eu vi isso aqui acontecer. Separe tempo, separe, né? Separe tempo todos os dias para ler a Bíblia, meu irmão. Use um método de leitura, use um devocional para te ajudar. Tem muitos à venda. Venha falar comigo, eu te indico alguns depois. Preste atenção em partes da leitura que chamaram sua atenção e medite nessas partes. Você está lendo algo, isso aqui me chamou a atenção. É porque o Espírito te trouxe isso. É porque talvez você viveu algo e que você talvez até precisasse daquela orientação que está na Bíblia. Pare, medita naquilo. Como é que eu posso? Porque da próxima vez o Espírito vai usar aquilo lá para direcionar uma decisão que você tiver que tomar, por exemplo. O uso de um devocional ajuda muito na compreensão e aplicação da Bíblia. Você vai ver como é que eles fazem para meditar em um versículo. É isso aqui, um devocional é isso. A pessoa pega um versículo e medita. Ele escreve o que o Espírito está dizendo ali. Aquilo fez sentido para ele. Não necessariamente é para você, tá bom? É só um exemplo para você ver que aplicação esse versículo teve na vida do Spurgeon, na vida de quem escreveu os devocionais, por exemplo. Quem sabe? Você não vai ser até alguém que Deus vai usar
para você começar a escrever pequenos devocionais. Escreva. Parou no versículo? Está lá na tua casa? Nossa Senhor, que coisa maravilhosa, eu me lembro disso. Comece a escrever. Eu me lembro quando aconteceu isso, ó Deus. Comece a escrever. Escreve o que Deus está transmitindo ao teu coração a partir daquele versículo. Isso é meditação na Bíblia. Esteja atento às oportunidades diárias para você aplicar o que aprendeu. Claro, tem que sair daqui, tem que fazer valer no teu dia essa palavra. Peça a Deus ajuda para ver a relação entre a vida real e a vontade dele revelada a você na Escritura. Peça a Deus ajuda. Eu não entendo, Senhor, me ajuda. Relaciona esse texto com a minha vida. Aplique isso aqui. Quem falou? Falou para quem? Em que tempo falou? Qual foi o contexto? Qual o propósito que o Senhor trouxe essa palavra? Eu já vivi isso aqui? Isso aqui é para mim de alguma forma? Não fique esperando revelações especiais, meu irmão, da voz de Deus. Onde eu ouvi cada bobeira ali? Não fique esperando Deus falar com você no horóscopo, por meio de outras pessoas, que às vezes nem conhecem a Escritura, trabalham na base do sentimento, das emoções, por meio de músicas. Eu ouvi essa música, Deus falou comigo. Pode ser sim, mas não tome isso como regra e saia divulgando. Um adesivo no carro. Puxa, eu estou esperando uma resposta. Passou um carro com aquela palavra. Pronto, Deus falou comigo. Será? Para ouvir a voz de Deus, não espere essas coisas, mas aprenda a ouvi-la na leitura, meditação, oração e busca de obediência à Bíblia. Aí é seguro. É assim que Deus falará com você. Outro dia lá na Missão Vida, um rapaz: pastor, eu estou aqui e eu tenho uma moça que está me esperando quando eu sair daqui, e o meu coração é dela, o coração dela é meu, mas eu queria saber como é que eu tenho certeza disso. Olha que pergunta muito pertinente. É pertinente. As pessoas querem saber: como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu posso ter o selo de Deus? É ela, eu sou dela, ela é minha, é assim. Como? Sabe o que eu disse para ele? Meu caro, vai orar e ler a Bíblia. Pronto. Vai orar e ler a Bíblia. Cuidado com o sonho, cuidado com outras pessoas. Foi assim, pode casar. Porque se você pesquisar, está cheio de casamento destruído dentro de igreja, porque começou nessa base. Chega um dia, um varão fala: Deus me falou, aquela é a tua esposa. Falou para a mulher: aquele é o teu marido. Eles casam, não suportam um ano juntos, e vai gerar escândalo no meio da igreja. Cuidado com isso. Vai orar a Deus e vai ler a Bíblia. É a forma segura que eu creio para Deus comunicar a vontade dele para você. Vai estar escrito o nome dela na Bíblia? Claro que não, né, meu filho? Vai estar escrita a decisão no trabalho que eu tenho que tomar na Bíblia? Claro que não, né, meu filho? Mas o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai aplicar princípios. Ele vai direcionar você a partir do que aconteceu na vida de outros servos aqui também, por exemplo, atualizando isso aqui e te dando um caminho, um princípio moral que você vai poder aplicar para resolver essa situação. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Também não espere o nome da pessoa aqui não, né, irmão? Não vai ter. Tá bom? Eu ia cantar um hino, mas deixa para lá. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? É o mais vendido e, lamentavelmente, que ironia, né? O mais ignorado. Mas a igreja está caminhando firme nele. Buscam. Tem buscado, né? Porque todo mundo tem sede de Deus, né, Maria? O pecado deixou um buraco dentro de nós. Só o Espírito Santo pode preencher isso. E o Espírito vem quando essa palavra é ensinada e é pregada. Louvado seja Deus. Você que está aí participando desses estudos, venha nos conhecer, venha conhecer uma igreja que tem lutado com muitas dificuldades para permanecer ainda firme na instrução e no ensino da palavra de Deus e nada mais. Amém? Vamos orar? Vou pedir aqui, Sérgio, por favor, encerra aqui o nosso momento orando. Sérgio vai orar aqui, pode agradecer a Deus, irmão, por esse momento e nos preparando para o culto de logo mais. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui em sua casa, orando e louvando a Ti. Obrigado, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome. Amém.
Amém. Ó Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Traz-nos, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe.